Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Havendo o número legal sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nosso trabalho. A casa, mais uma vez, realiza mais uma audiência pública, em alusão ao Dia de Combate à Homofobia, dia que foi realizado no dia 17 de maio. Convidamos para participar da sessão de audiência pública as seguintes autoridades: Samila Marques Aires, liderança do Movimento Travesti e Transsexual do Estado do Ceará. Convidamos também para fazer parte da audiência pública a senhora Andréa Rossati, coordenadora especial de políticas públicas do gabinete do governador do estado, Cid Ferreira Gomes. Convidamos também para participar. André, seja bem-vindo. Convidamos também para ter assento na audiência pública de combate à homofobia o senhor Fábio Frota, presidente da União da Diversidade Sexual e Direitos Humanos de Pacatuba. Convidamos também para ter assento na audiência pública o senhor Narciso Júnior, coordenador de políticas públicas para a diversidade sexual e igualdade racial da Prefeitura Municipal de Maracanaú. Ausente. Convidamos para também ter assento a essa sessão audiência pública, conhecido como FI. Fio, vem para cá. Você está conosco aqui. Gostaria de facultar a palavra aos nobres convidados para esta audiência pública de combate à homofobia. Gostaria de registrar o jovem Queiroz Júnior e Átila Mota, gabinete do governador do estado. Obrigado pela presença de vocês. Aproveito para convidá-los também a ocupar e ter assento nesta audiência pública. Dia 17 de maio, Dia Internacional contra a Homofobia. E aqui foi distribuído um texto da União da Diversidade Sexual dos Direitos Humanos de Pacatuba, que tem como texto principal, gostaria que os senhores vereadores os acompanhassem. Entre 1948 e 1990, a Organização Mundial da Saúde classificou a homossexualidade como um transtorno mental.
No dia 17 de maio de 2014, o movimento de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgêneros celebra os 24 anos da retirada oficial da Organização Mundial da Saúde da homossexualidade do grupo de doenças, por entender que a homossexualidade é um estado mental tão saudável quanto a heterossexualidade. Politicamente, esta data foi fixada internacionalmente como Dia Mundial de Luta contra a Homofobia, em que se comemora as conquistas e reforçam as lutas da população LGBT. Para ocupar a tribuna de honra desta casa, convidamos a senhora Samila Marques Aires, liderança da Diversidade Sexual e Direitos Humanos de Pacatuba. Boa tarde a todos presentes, a todas, né, também, algumas mulheres e mulheres transexuais também na plenária, aos senhores vereadores, cumprimento na pessoa do Edileno, né, meu amigo pessoal, grande liderança do município de Pacatuba. Queria também agradecer a casa, que sempre tem nos recebido, sempre que é solicitado do movimento, nessa casa que é a casa do povo, é a casa que sempre está de portas abertas para a diversidade. E aí eu me lembro, há um ano atrás, onde nós estávamos iniciando os trabalhos da coordenadoria, né? Onde não existia ainda a coordenadoria, era a diretoria, essa casa nos recebeu muito bem. E a gente pôde explanar um pouco sobre essa problemática. E hoje é um dia, né, alusivo ao dia 17 de maio, é um dia de muita alegria, mas também é um dia de muita tristeza. Nós comemoramos 24 anos da retirada do CID, né, do rol de doenças, à homossexualidade, que antigamente era homossexualismo, que o sufixo ismo que dizia doença. Hoje nós temos homossexualidade, né, que é uma questão de orientação, e a gente vive uma problemática no cotidiano diária, que é a homofobia, né? Para quem não sabe, a homofobia é o ódio, a aversão, a raiva, a intolerância, o repúdio a qualquer pessoa que ame diferente da normatividade, do normal, do que se diz o padrão, que é homem e mulher. Então, simplesmente por um motivo de amar diferente, essas pessoas sofrem agressões verbais, físicas, patrimoniais e vêm até a óbito, né? Elas sofrem violência e morrem por esse motivo de crime de ódio. Então, durante esse trabalho que a gente fez na coordenadoria, desde no início de 2012, a gente tem enfrentado algumas dificuldades no município. E a gente também tem apontado alguns índices de homofobia. Para quem não sabe, às vezes a homofobia ela caminha silenciosa. Porque muitas vezes não chega no conhecimento do pai, das autoridades, da própria coordenadoria, da polícia. Pois as pessoas que vivem, sofrem a homofobia, muitas delas se calam, porque não acreditam que há direito. Porque elas não acreditam que há solução para esse problema, para essa problemática. Durante esses trabalhos, a gente fez, neste ano de 2014, no período de janeiro, dia 29, que foi o dia da visibilidade trans, a gente fez uma campanha, onde a gente lançou aqui na Câmara Municipal. E depois dessa campanha, a gente iniciou várias atividades nas escolas municipais do município. E aí eu agradeço a professora Diva, a secretária de Educação, que me recebeu no gabinete dela e que teve assim, uma atenção maravilhosa. E eu quero aqui deixar e reiterar o meu apreço e a admiração que eu tenho por ela. Pois ela me autorizou que junto com a minha equipe a gente fosse em cada escola desse município trabalhar o bullying e o preconceito e a discriminação contra os LGBT nas escolas. Dentro desses trabalhos, a gente pôde observar que ainda há um grande número de bullying, há um grande número de homofobia dentro da escola. Por quê? A gente tinha um desejo de entrar nas escolas com os trabalhos, divulgando a lei do nome social, divulgando o melhor atendimento para o aluno, e a gente não tinha
com tanta pressa essa programação. Mas começou depois da campanha lançada em todas as escolas ligarem para a coordenadoria. Samila solicita uma palestra. Usavam a Érica como supervisora, um elo, né, com a coordenação também, porque também é LGBT, é pessoa transexual. Érica solicita a Samila, porque ela é do meio, né, da educação. Solicita a Samila, nós necessitamos. Então, alguns casos de homofobia em algumas escolas. Então, a gente fez foi solicitado a gente em algumas palestras e visita em algumas escolas municipais, uma no São Bento, outra no Alto São João e outra na sede. Então, com turma de 7º ao 9º ano, com idade de 10 a 15 anos. E após a palestra, a gente passava o questionário, né, sobre bullying na escola. Aí é toda forma de bullying, preconceito, conta gordo, pessoas que usam óculos, né, homossexuais, mulheres, negros. E aí a gente levantou um dado, né, como pesquisa de um relatório, que os alunos responderam, onde mais de 90% dos alunos dizem que já sofreram bullying na escola. E mais de 80% já testemunharam o bullying. Cerca de 23% já agrediram e humilharam algum colega. E apenas 60% conversaram com professores e com os pais. Então, daí podemos notar uma necessidade da maior informação, das campanhas, da gente trabalhar esse tema tão atuante e transformador. Porque a escola, ela forma o cidadão. Ninguém vai conseguir resolver a problemática da violência no município, ninguém vai conseguir resolver a problemática da violência no país com cadeia, com medida, com reforma. Ajuda. Mas a educação, ele é o fator principal. Porque um jovem que na escola, ele é orientado, ele tem uma palestra, ele tem uma formação, ele tem um professor capacitado para entender as diferenças, para respeitar as pessoas diferentes, com certeza ele vai ser um cidadão que vai respeitar as diferenças e vai respeitar a diversidade. Então, a gente via que essa problemática, ela vinha dos próprios professores, que tinham a dificuldade de lidar com alunos diferentes, como no caso do Carlos Alberto, que tem 3 transexuais e um gay, e um homem trans, que eles não sabiam como lidar com a situação. E os meninos chegaram até a agredir os outros alunos, porque eles sofriam essa homofobia. A diretora tinha uma dificuldade de lidar com essa situação e nos pediu para intervir. Então, foi feita uma palestra lá, e sempre quando eu chego na sala de aula, eu digo, sempre que vocês me veem aqui, vocês estão me vendo porque não está tudo bem. Porque eu queria não poder vir na escola para intervir de uma coisa que está tão comum hoje em dia, que é tão do cotidiano, as pessoas diferentes. Nós temos vários avanços na legislação, ainda assim, a educação no Brasil nos deixa a desejar. Nós tivemos retrocesso no âmbito nacional, né, que o PNE foi retirado, Plano Nacional da Educação, o termo gênero e diversidade sexual, e mesmo retirando, Pacatuba tem avanço. Nós temos professora transexual na sala de aula, de muita competência. Nós temos vários gays envolvidos na educação. Nós temos uma gestão LGBT. Nós temos um prefeito sensível. Então, esse retrocesso nacional não deve chegar até a nossa cidade. Então, de forma que o combate da homofobia é um combate cotidiano. Ele é pautado em datas, 17 de maio, 29 de junho, tem a parada pela diversidade, mas é uma luta diária, do dia a dia. A gente costuma dizer, nós que somos travestis e transexuais, que adentramos espaços escolares e acadêmicos, que todo dia a gente acorda para matar um leão e vencer o preconceito. Então, imagina eu, com a minha formação que tenho de movimento, com a minha experiência que tenho na coordenadoria LGBT, com a experiência que acumulo agora na academia, consigo bater de frente com o preconceito. Agora você imagina, e eu retorno a dizer nessa casa, que uma menina lá do São Bento, que é uma menina lá do Alto São João, não vai saber lidar com uma situação dessa se não tiver os professores, se não tiver profissionais da prefeitura preparados para lidar com essa problemática do preconceito. Então, que esse dia 17 de maio seja um dia reflexivo, mas também seja um dia que vocês tomem para vocês, porque daqui que saem as leis do município. Nós temos uma lei aí que está na mão do presidente, que a gente precisa até sentar para analisar, como movimento ou como coordenadoria,
para a gente punir atos discriminatórios, entendeu? Públicos no município. E aí a gente não vai prender, a gente não tem poder de polícia, mas a gente tem um poder de punir esses atos. São leis que já tem em Fortaleza, que tem em Maracanaú, em Aquiraz e em alguns municípios, que a gente precisa, como parlamento, como legislativo, implementar essas políticas, porque diversidade, o movimento LGBT não é só parada, não é só festa. Nós precisamos dar também uma educação de qualidade, habitação, moradia, seguridade social e trabalho para as pessoas LGBT. Então, no mais, eu queria agradecer a casa e aqui encerro minhas palavras. Eu acredito que o Fábio e o André têm muito a acrescentar. Então, quero dizer para vocês que a luta pelo preconceito, ela é vencida dia a dia, nas nossas casas, na rua, na escola, em qualquer espaço público, mas com uma gestão com respeito, com responsabilidade pela luta LGBT. Muito obrigada. A casa toma ciência da fala da Samila Marques Aires e parabeniza pela sua exposição. E gostaríamos de convidar o senhor Fábio Frota para ocupar a tribuna de honra desta casa. Ele que representa a União da Diversidade Sexual dos Direitos Humanos de Pacatuba. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Adelino Matos, aos senhores vereadores, ao público presente. Bem, o nosso movimento como LGBT já vem há mais de 5 anos, certo? Ele começou na Pavona, pequenininho, foi tomando espaço, certo? E devido à necessidade de criar políticas públicas, certo? E requerer o que a Samira acabou de falar, nossos direitos como pessoas, independente se somos homossexuais, bissexuais, lésbicos, travestis ou transexuais. Certo? Eu via Pacatuba muito como homofóbica. Já ouvi falar isso de outros coordenadores que Pacatuba era homofóbica. Por isso, jamais poderia ter uma parada gay dentro de Pacatuba, como era realizada no Gereissati. E esse tabu foi quebrado ano passado. Tivemos um Miss Gay nas Andréas, belíssimo. Tivemos uma parada gay como Pacatuba nunca viu na vida. Outros municípios tomaram consciência disso. O prefeito em cima do trio, vereadores, né? Toda a sociedade de Pacatuba nas portas, olhando, admirando, sem preconceito. Então, o movimento ele é feito de pessoas unidas. Quanto maior, mais fortes seremos. Mas aí o movimento tomou ciência da coordenadoria, né? Que estava sendo constituída a coordenadoria. Viemos à sessão onde foi eleita, né, votada e foi constituída a Coordenadoria da Diversidade Sexual de Pacatuba. Foi uma vitória para nós, né? Então, a partir desse momento foi que a gente conseguiu fazer as coisas melhores. Miss Gay, Parada Gay, outros eventos, tipo distribuição de preservativo, porque já foi, teve um estudo que já falou o seguinte: é mais barato você trabalhar com a prevenção do que com a doença em si. Hoje em dia, Pacatuba não tem mais como entregar preservativo aos seus homossexuais, porque a Coordenadoria da Diversidade está desativada. Eu, como sociedade civil, certo? Eu não tenho onde buscar. Certo? Então, eu gostaria de saber o seguinte, tá? A sessão é alusiva ao dia 17 de maio, dia de combate à homofobia. Tudo bem, já foi citado isso. Sei das dificuldades que a prefeitura está passando. Tenho consciência disso. Mas fica aqui um pedido não meu, de várias pessoas que fazem parte da União da Diversidade Sexual dos Direitos Humanos de Pacatuba. Certo? O porquê que essa casa constituiu a coordenadoria e sem um devido aviso foi desativada. Porque nós mesmos, da União da Diversidade, nós ficamos sabendo isso de boca em boca, por boca de outras pessoas. Aí eu pergunto, até a Andréa Rossati, que é a coordenadora estadual, se ela pode intervir
por nós. Eu digo por nós porque nós somos um movimento União da Diversidade, Coordenadoria da Diversidade, certo? E eu gostaria muito que essa casa procurasse explicações, certo? Volto a dizer, sei que a prefeitura está passando por uma fase difícil, sei. Existem outros métodos, entendeu? Para diminuir gastos. Existe sim. Certo? Já falei com o Edilene Matos, já falei com outros vereadores, dei ideias, certo? Mas nada justifica, certo? Uma coordenadoria de uma hora para outra para as atividades, sem conhecimento legal. Então, queria pedir a essa casa e a André Rossati que intervisse, certo? Pela coordenadoria da diversidade. Tá bom? Obrigado a todos. Boa tarde. A casa agradece a contribuição do Fábio Frota, presidente da União da Diversidade Sexual e dos Direitos Humanos de Pacatuba. E só para, antes mesmo da gente dando sequência aqui às falas, no ano de 2010, o então presidente Lula assinou o decreto que instituiu o dia 17 de maio como Dia Nacional de Combate à Homofobia. Este decreto simboliza o compromisso do Estado brasileiro com o enfrentamento da violência praticada contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Na luta LGBT no Brasil, alguns avanços podem ser apontados, como o Conselho Nacional LGBT, Plano de Promoção e Cidadania e Direitos Humanos LGBT, Secretaria de Direitos Humanos LGBT, conferência, programas, em nível nacional, todas as citadas acima, e estados e municípios, muitos também já construíram dos conselhos que aqui já foram citados. Todos esses avanços construídos através de muita luta e enfrentamento dos movimentos LGBT para garantir a cidadania plena LGBT dentro do território brasileiro. Foi importante a gente dar uma conotação maior na questão do decreto que foi assinado pelo próprio presidente Lula, garantindo assim o direito a esse segmento tão discriminado dentro, não só dentro de Pacatuba, né, como disse aqui o Fábio, como disse aqui a Samila Marques, mas ainda existe. O Brasil é um país ainda que está ainda construindo isso de forma plena para que esse segmento seja respeitado, os direitos iguais sejam mantidos. Quanto a Pacatuba, é evidente que a gente sofreu muito com a extinção, não a extinção, mas não é bem a extinção, né, da Coordenadoria da Diversidade Sexual de Pacatuba. Mas o prefeito, ele passa nesse momento por grandes dificuldades financeiras. Dívida herdada da administração passada impediram com que ele desse prosseguimento às coordenadorias que aqui já estavam implantadas. Dentre elas, a da diversidade sexual, da defesa civil e da juventude. As 3 coordenadorias que nós tínhamos, essas 3 foram destituídas, mas que provisoriamente. Há um entendimento do prefeito que logo o momento que o município comece a saldar essas dívidas do passado, que o curso natural das coisas que já vinham acontecendo desde o início, eles sejam retomados. Então é só questão de tempo, de compreensão, peço até a compreensão, porque não foi afetada somente a Coordenadoria da Diversidade Sexual de Pacatuba, mas outras coordenadorias também tão importantes quanto. Portanto, eu acredito pela sensibilidade que tem o prefeito, e principalmente, né, que ele sabe da importância que tem o movimento em Pacatuba, né, a coordenadoria na cidade. Tão provado isso que quebrou um tabu, como disse aqui o Fábio. Quebrou um tabu, que antigamente não se via nenhuma parada no município de Pacatuba realizada aqui na sede. As paradas eram realizadas no Gereissati. E, no entanto, quebrou-se a questão
tradicional, da família tradicional de Pacatuba, e que acolheram muito bem. Que não houve sequer, de minha parte, eu vi nenhuma crítica com relação à parada que aconteceu aqui na cidade de Pacatuba. Portanto, quebra-se um tabu e eleva, entendeu, a autoestima das pessoas que estão no movimento, que fazem parte desse segmento. Porque o prefeito tem mostrado isso, tem feito através de suas ações. Quando ele criou a coordenadoria, porque ele é sensível, entendeu, a esse segmento. E eu tenho certeza que é questão de dias para a gente resolver essa questão desse pequeno, infelizmente, que nós consideramos um desfalque para nós, porque nós temos que valorizar cada segmento desse, que estão os nossos colegas aí, que precisam fazer, através das suas ações, políticas públicas para o enfrentamento do combate à homofobia, entendeu? E tantas outras formas de perseguição e discriminação que nós temos no Brasil. Mas gostaríamos de ouvir o próximo, André Rossati, coordenador estadual do Gabinete do Governador. Por gentileza, gostaria de convidá-la a ocupar a tribuna de honra desta casa. Meu boa tarde a todas e a todos. Queria cumprimentar aqui o plenário da Câmara Municipal, na pessoa do presidente da Câmara, vereador Edileno, que sempre tem tido uma consideração enorme, uma atenção enorme para com os assuntos relacionados aos direitos humanos da população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. E assim cumprimentar todos os vereadores aqui da casa, aqui presentes. Hoje, a Casa queria parabenizar pela essa audiência pública, que relembra aqui o dia 17 de maio, o Dia Nacional de Luta contra a Homofobia, o Dia Nacional de Luta contra todos os tipos de preconceitos e discriminação que a população LGBT do país e do Ceará vem sofrendo em relação aos preconceitos e à discriminação em razão da orientação sexual. Primeiro, gostaria só de fazer um esclarecimento, que eu estava ali fora, e eu ouvi alguns comentários, quando algumas pessoas colocavam, né, que a gente tem que respeitar as opções das pessoas. E aí nós precisamos fazer uma reflexão quando a gente coloca a palavra opção quando se retrata a questão da vulnerabilidade social, do preconceito e da discriminação que a população LGBT sofre tanto no nosso Estado. Não se trata de uma opção. Opção é quando nós, todos que estamos aqui hoje, né, na hora do almoço, nós optamos por comer peixe, ou carne, ou ovo, ou verdura, ou salada, ou uma sopa, ou não almoçar. Isso é uma opção. Opção é quando eu escolhi usar uma blusa cinza e não usar uma blusa amarela. Ou usar uma calça jeans azul e não usar uma calça jeans preta. Então, isso é opção. Nenhum cidadão, nenhum cearense, nenhum brasileiro, nenhuma brasileira vai acordar um belo dia, se olhar no espelho e dizer: hoje eu vou ser gay. Amanhã vai se olhar no mesmo espelho e vai dizer: hoje eu não vou ser mais gay, eu quero ser lésbica. No outro dia vai se olhar no espelho e vai dizer: não, hoje eu não quero mais ser gay, não quero mais ser lésbica, eu quero ser uma transexual. Então, não se trata de uma opção. Nenhum ser humano com plena consciência vai acordar um belo dia numa sociedade racista, machista, conservadora, preconceituosa e patriarcal e vai dizer que quer ser homossexual e se sujeitar a tanto preconceito, humilhação, chacota, risos e desrespeito na rua, na escola e na sociedade como um todo. Não se trata de uma opção, se trata de uma orientação sexual. Então, não se trata de opção. Ninguém optou para passar o resto da vida sendo tratado com tanto preconceito e com tanta discriminação.
se trata de uma orientação sexual. E só existe 2 tipos de orientação sexual: a heterossexual e a homossexual. Andréa, então você está dizendo que é uma orientação sexual. Então alguém te orientou a você ser assim? Não. Orientação sexual vem de dentro para fora. E o que vem de dentro, o impulso, o que vem de dentro do seu coração, do seu ser, da sua cabeça, do seu ser, do seu lá de dentro, você não tem como mudar. Você não tem como mudar. É da mesma forma que se a gente se imaginasse que a gente estava aqui numa praça, ou num shopping, ou numa avenida, e passa aí 2 atores super famosos da Rede Globo, super conhecidos, e passa uma atriz maravilhosa, e passa uma atriz maravilhosa, um galã, que está fazendo o maior sucesso. Um heterossexual, ele vai olhar, lógico, mais para a atriz. Porque a sua orientação sexual vai lhe direcionar, lógico, e rapidamente para aquela pessoa. Lógico, se for uma pessoa LGBT, o olhar rapidamente vai ser direcionado para o ator. Porque é para onde a sua orientação, o seu ser, que vem de dentro para fora, vai se redirecionar para aquela pessoa. Então, não se trata de uma opção. Se trata de uma orientação sexual. E aí, presidente, algo me tem chamado muita atenção nos últimos dias, quando quando fizeram aí uma brincadeira com o jogador Daniel Alves. E aí, se o senhor for prestar atenção nas redes sociais, todo mundo está lá botando uma banana, comendo banana, tirando foto, dizendo que somos todos macacos, todo mundo foi aí para a rede social. Mas, engraçado, vamos aqui recordar um pouquinho no início do ano, esse ano ainda, em 2014, quem é aqui que lembra que tem um jogador muito famoso também do país, que o nome dele é Richarlison. O Richarlison foi chamado de viado, de gay, por várias pessoas. E aqui, me diga, os senhores vereadores dessa casa, quem foi que foi para a rede social e disse, somos todos gays? Quem foi que foi? Eu não lembro. Eu não me recordo o momento que a sociedade parou, foi para as redes sociais e disse, somos todos homossexuais. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Mesmo tendo sido um preconceito monstruoso, uma discriminação horrenda, mesmo sendo uma falta de sensibilidade ao direito do outro, mesmo indo contra os direitos humanos da pessoa. Em nenhum momento, eu não me lembro e nem me recordo da população brasileira ter ido às redes sociais, ter ido ao Facebook, ter ido ao Twitter, ter ido a tantos outros meios de comunicação e ter dito, somos todos homossexuais. Então, Andréa, vamos aqui pensar comigo. Qual foi o preconceito maior? Foi ter considerado o jogador Daniel Alves como macaco ou foi ter chamado o jogador Richarlison de gay, de homossexual? Não existe aqui preconceito maior ou pior. Não existe aqui preconceito menor ou maior. Tudo é preconceito e tudo é discriminação. Só nos revela que, infelizmente, nós vivemos numa sociedade muito preconceituosa em razão aos direitos da população de homossexuais deste país. E aí nós não podemos, presidente, admitir nenhum tipo de retrocesso a esses direitos humanos. Reconhecemos o papel do nosso prefeito, doutor Alexandre, de ter tido a coragem, a sensibilidade de ter criado não só a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas LGBT aqui do município, mas como a Coordenadoria de Juventude e outras coordenadorias. Temos toda a sensibilidade, a coerência e aí a parceria de entender o momento difícil que a gestão e o município passa. Mas nós não podemos retroceder nos direitos humanos. Nós não podemos. Então, eu espero realmente, que esta casa, que os senhores vereadores que aprovaram a criação da Coordenadoria de Políticas Públicas LGBT, que os mesmos vereadores tenham a coragem, a honradez
de reafirmar o seu compromisso com a população LGBT deste município, e aqui, como o presidente da Câmara também falou, prova maior, como nós tivemos a primeira parada pela diversidade sexual, e a sociedade pacatubana foi às ruas dizer não ao preconceito, dizer não à discriminação. Não houve nenhum momento de violência, não houve nenhum momento de desrespeito, não houve nenhum momento de discriminação. Então, é sinal, presidente, que a sociedade pacatubana também necessita e reafirma o seu desejo de ter uma política pública de direitos humanos que lute contra todos os tipos de preconceitos e discriminações. Então, eu peço a cada vereador daqui da casa, a cada vereadora, que possa continuar firme e forte com seu compromisso de ter votado, de ter criado uma coordenadoria e estar ao lado do prefeito e sensibilizar o prefeito, para que, no momento oportuno, ele possa chamar todas essas coordenadorias de volta para continuar o seu trabalho. Porque nós não podemos ter retrocessos nos direitos humanos. E aí algumas pessoas falam que nós não temos... mas o que é mesmo homofobia? Homofobia é ódio, preconceito e aversão às homossexualidades. Só para nós termos uma ideia, só no ano de 2013, presidente, aqui no estado do Ceará, só no ano de 2013, nós temos estatísticas da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que nós tivemos 11 assassinatos contra homossexuais, só no estado do Ceará. E esses assassinatos, eles não podem ser considerados crimes comuns. Eles não podem ser considerados crimes comuns. São crimes com grandes requintes de crueldade. São crimes de ódio. E aí nós, que somos defensores de direitos humanos, nós não podemos aceitar a ideia de que não existe homofobia no Brasil. Não tem mediação com quem diz que não tem homofobia no Ceará. Não tem mediação com quem diz que não tem homofobia no Brasil. Porque nós temos, sim. Acabei de dar vários exemplos. Foi o exemplo do jogador. A sociedade já consegue se indignar com violações de direitos humanos em razão do racismo, em razão do preconceito ao idoso, em razão do preconceito a pessoas com deficiências. Mas o nosso país precisa avançar muito, muito, para que a gente possa realmente compreender a essência dos direitos humanos. E aí, presidente, não existe direitos humanos da mulher separado dos direitos humanos da criança, separado dos direitos humanos do idoso, da pessoa com deficiência, separado dos direitos humanos dos homossexuais. Os direitos humanos, eles são indivisíveis e universais. A bandeira dos direitos humanos abraça todas as populações vulneráveis que sofrem tanto preconceito e tanta discriminação. Semana passada, do dia 12 ao dia 17 de maio, nós realizamos a Semana Ceará Sem Homofobia. E aí eu queria parabenizar aqui toda a militância LGBT de Pacatuba, que mesmo, Samila, você estando com os trabalhos, de certa forma, paralisado, né, na coordenadoria, mas eu queria lhe parabenizar, e queria parabenizar não só a você, mas como toda a militância de homossexuais aqui do município de Pacatuba, presidente, que participaram de toda a programação da Semana Ceará Sem Homofobia. E aí eu não sei se eles tiveram ajuda de alguém, se alguém conseguiu um transporte, se alguém não conseguiu, se foi por conta própria. Eu só sei que teve a presença, e a presença é grande, quantitativa, de homossexuais do município de Pacatuba, que me pediram: Andréa, você tem que ir no município, nós estamos sem coordenadoria. E aí eu precisava entender o motivo, eu precisava saber o que era que estava acontecendo. Eu digo: não se preocupem que eu vou lá. Até porque eu conheço o doutor Alexandre, que é um homem sério, dedicado às lutas sociais, às causas dos direitos humanos, e eu tenho certeza, presidente, que assim que ele puder convocar todas essas coordenadorias e chamar para continuar o trabalho, com certeza o doutor Alexandre vai fazer isso.
E aqui eu só gostaria que, eu não sei como é que está a questão da administração, se vai demorar um pouco, se não vai demorar, mas nós, enquanto gestão LGBT, e aí não é o Estado do Ceará, mas a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, está convocando, no final de julho, todos os municípios, todas as prefeituras que têm políticas públicas voltadas para a população LGBT. Ou seja, o governo federal, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, a ministra Ideli Salvati, está convocando todos os municípios do Brasil onde tem coordenadorias municipais que trabalham com a política de direitos humanos voltada para a população LGBT, para tratar de convênios, de repasse de recursos financeiros para os municípios, para a política LGBT. E aí eu gostaria que, quem sabe, se até o final de julho a gente já pudesse ter o retorno dos trabalhos da Coordenadoria de Diversidade Sexual do município de Pacatuba, para que Pacatuba não ficasse fora desse momento tão importante lá em Brasília, com a ministra Ideli Salvati, com a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, que vai ser tratado todas as ações, inclusive questões de financiamento público entre a União, Estado e o município para a política pública LGBT. No mais, vou repetir mais uma vez o meu pedido. Eu queria rogar mesmo aos vereadores e vereadoras desta casa que não retrocedesse nos direitos humanos. Por favor, não deixem que uma legislação que vocês aprovaram nesta casa seja mudada. Não deixe que possa existir retrocesso nos direitos humanos em Pacatuba. Nós entendemos, compreendemos o momento que o município passa, mas, infelizmente, não pode se extinguir uma coordenadoria, não pode se acabar com uma política tão necessária e que beneficia tantas pessoas que sofrem tanto preconceito e tanta discriminação, como é a população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Muito obrigada. A Casa agradece a contribuição da Andréa Rossati, coordenadora estadual de políticas públicas LGBT, representando aqui o gabinete do governador do Estado, Cid Ferreira Gomes. Facultamos a palavra também ao Ítalo, que quiser utilizar a palavra. O Átila, né? O Átila e o Queiroz Júnior, se porventura quiserem usar a palavra. Então, o debate está aberto. Com a palavra, os novos vereadores. Os vereadores podem se inscrever para fazer o debate, se tiver alguma pergunta a fazer. Eu queria só explicar, para deixar bem claro, que não se passou por esta casa a extinção da lei municipal, entendeu, que criou a coordenadoria de políticas públicas da diversidade sexual. Ela não foi extinta, né? A lei municipal ela continua em vigor, faltando só a renomeação, né? Foi nomeada e é claro, é evidente que nós vamos ter em breve uma conversa com o prefeito, né, para ver como é que está a situação da prefeitura também, para que o município não seja penalizado com relação até o mês de julho, quando haverá esse encontro em Brasília, para discutir liberação de convênio, de recursos para o município de Pacatuba. E é tão importante quanto o município de Pacatuba participar também, entendeu, dessa discussão e também para que promover as políticas públicas tem que ter o recurso, o repasse do governo federal. Já que existe uma disposição para isso, é importante que o município de Pacatuba também se antecipe com relação ao retorno da coordenadoria para que a Samila, entendeu, que foi nossa representante durante todo esse período, entendeu, que ela possa viajar a Brasília, né? O importante é voltar. Muito bem pontuada a questão da necessidade de retorno. Esta casa é muito sensível, né, essa questão, entendeu? Dependendo, eu tenho certeza desta casa, isso não teria acontecido também, e nem vontade também do prefeito. O prefeito, infelizmente, está cortando a sua própria carne. Não foi só as coordenadorias que elas deram uma parada, mas também secretários executivos, são das pastas de todas as secretarias.
os centros culturais de Pacatuba também, todos os dois deram uma parada em função da contenção de despesa. Então, infelizmente, nós estamos vivendo um momento crítico, muito difícil em Pacatuba, que não é da vontade do prefeito, não é interesse dele, mas infelizmente ele foi obrigado a fazer, entendeu? Por conta das dívidas que se acumulam e cada vez ele se surpreende com mais uma, e ficou praticamente o município numa situação muito delicada. Essas decisões foi fruto exatamente porque tinha que tomar algumas decisões. Se existe, por exemplo, algumas outras alternativas, tenho certeza que o prefeito terá a sensibilidade também de procurar corrigir ou reparar alguma coisa que porventura tomou assim, né, de uma hora para outra, né, que ele não esperava e teve que tomar essa decisão. Mas eu tenho certeza, pela habilidade e a sensibilidade que tem o nosso prefeito, com certeza ele encontrará uma saída para retomar essa questão da coordenadoria da diversidade em Pacatuba. Ok? Então ficamos aqui, não tem nenhum vereador. Pronto. Concedemos a palavra ao nobre vereador Francisco Iranildo Sá de Castro. Eu não sei se faz muito mais, não faz nem o ano que vocês estiveram aqui, mas eu estou aqui também parabenizando aqui a Andréa, a Samila, não sei até o nome já, a Samila, ao Fábio, que participa, que eu veio participando da primeira vez, e a gente aqui, hoje aqui nós somos 10 vereadores da base do prefeito, somos 5 de oposição, e você vê a escassez que nós temos de vereadores. Não sei se houve uma divulgação, alguma coisa, mas eu acho que eu vou comentar sobre essa extinção temporária, como estão falando que é temporária, eu não sei se é temporária, que já disseram algumas coisas sobre extinções e se era temporária e não aconteceu, mas espero que essa seja temporária, porque merece essa coordenadoria em Pacatuba. Lutamos por isso, votamos a favor disso aqui, espero que retorne. Eu por mim, não entendo essa grave situação de Pacatuba, que foi falada aqui várias vezes no começo do ano passado, não sei quantos milhões, que negócio todo, mas vamos acreditar. Não entendo, às vezes, como pessoas que a gente vê na folha de pagamento e, às vezes, nem comparece na prefeitura, mas vamos esperar que tudo dê certo, que Pacatuba cresça e que se organize essa administração, que isso aí é falta de organização mesmo. Muito obrigado. Conceda a palavra ao novo vereador Robélio Basílio Diniz. Boa tarde a todos. Queria só parabenizar a Andréa, né? Andréa Rossati, né? A Samila e o Fábio. Dizer, Fábio, que essa casa aqui tem interesse, da minha parte, eu acho que dos vereadores também, que retorne essa coordenadoria da diversidade. Que é importante, não é importante para a casa, é importante para vocês. Eu vejo a luta da Samila dia a dia, essa questão dela, acho que desde janeiro do ano passado, né, que você vem tentando nessa luta. E eu queria dizer que achei importante que você falou que a questão não é um direito de cada um, é orientação sexual, né? Eu achei muito bonita essa palavra que você falou. Então, o que eu quero dizer é que pode contar aqui com esse vereador Roberto Galego. Eu sou de poucas palavras, mas vamos estar juntos nessa luta para que isso retorne novamente e que vocês sejam beneficiados com essa coordenadoria. Muito obrigado. Conceda a palavra ao novo vereador Francisco Antônio Martins da Silva. Vereador Chicão. Boa tarde a todos, senhor presidente, aos convidados e ao público presente. Olhando o discurso dos convidados atentamente, a gente fez aqui um pequeno confronto. Eu assisti no programa Serginho Guzman, a sexóloga, quando ela falava que essa questão do homossexualismo, né, a sexualidade de uma pessoa ela é definida a partir dos 12 anos de idade. Né, e
eu fiquei com algumas dúvidas. Queria que você me esclarecesse um pouco se realmente isso convém, porque hoje a gente convive com pessoas, com crianças de 9, 10 anos, que você já pressente que aquela criança ela tem essa tendência, né? E lá a sexóloga explicou de uma forma diferente. Então eu queria que você me desse um pouco mais de esclarecimento em relação a isso. E queria também desejar boa sorte a vocês no trabalho, na luta, que eu sei que mesmo a coordenadoria não estando ativa hoje, eu sei do esforço que a Assembleia faz, eu sei do trabalho que ela se propõe a fazer, né? Queria também fazer um breve comentário, pedir para que o Adileno convidasse aqui o FI para entrar no plenário, porque nós tivemos... Então, eu que pedi para que ele entrasse, porque agora, do dia 16 para o dia 17, nós tivemos 2 fatos, né, que eu presenciei. Eu estava no sítio Pancadão do Nilo, que é uma casa de show. Quando eu ia saindo lá por volta de 1h da manhã, para ir para a minha residência, me deparei com um homossexual que foi espancado lá, estava sangrando, e eu fui prestar socorro. Posteriormente, quando cheguei no hospital, juntamente com o FI, a gente lá teve esse caso da homofobia, provavelmente foi espancado por isso. E quando a gente veio socorrendo a vítima, no hospital a gente sofreu um fato de discriminação. Isso me revoltou muito, inclusive coloquei aí o meu nome à disposição para ser testemunha. Eu acredito que essa pessoa que cometeu esse ato vai ser punida, porque eu conheço o caráter do Dr. Alexandre. E eu acredito que o FI vai levar o caso adiante e eu vou ser testemunha, porque eu não aceito esse tipo de coisa. Não é porque hoje eu faço parte da administração que eu vá estar aqui aceitando irregularidades. Então, queria que você me explicasse essa questão aí, como é que a gente pode identificar quando uma criança ela é predisposta a ser homossexual ou não, porque o entendimento, não só para mim, eu acredito que para a maioria ainda é pouco em relação a isso. Ok? Muito obrigado, então, e parabéns. Responderá logo na sequência, nas considerações finais logo, mas eu queria... Tem algum outro vereador inscrito? Não? Então vamos fazer o seguinte, nas considerações finais, para a gente encerrar a nossa audiência pública, nós então, aí, quem for fazer, fazer suas considerações finais, acaba respondendo a pergunta do vereador Chicão. Pode ser? Então, 2 minutos as considerações finais. Pode ser as 2 também, viu? Pode ser, viu, André, também? Se você quiser também aproveitar logo. André pediu para me responder. Em relação a isso, Chicão, a questão da sexualidade é uma questão muito estudada pelos psicólogos, né? Pelos psicanalistas. A sexualidade humana, ela acontece de acordo com que você vai vivendo, é uma descoberta. Você não identifica quando você nasce homem, você sabe que é homem. Você não identifica quando se nasce mulher, você sabe que é mulher. É tipo eu chegar para você e perguntar, Chico, quando foi que tu descobriu que tu era homem? Dileno, como foi que tu descobriu que você era homem? Não, eu nasci homem. Então, da mesma forma. E aí a gente tem alguém na mídia, algum sexólogo, alguém que tem uma tese, que tem uma linha de pensamento e acaba expondo, né? Mas isso não é a verdade absoluta, porque isso não existe, né? A homossexualidade ela ainda é uma sexualidade que ainda está sendo estudada. Você vê que os educadores no Brasil, eles ainda têm uma certa dificuldade de lidar com essas questões, né? Por isso o PNE era tão importante para nortear essas políticas, mas a gente está aqui na luta, o movimento está aqui para auxiliar isso, a coordenadoria está aí para a gente trabalhar nessas diretrizes, embora que seja nacional, mas Pacatuba sempre foi à frente, tem leis que saiu antes de estadual, antes de que nacional, a lei do nome social aqui saiu em 2011, né? E o Estado aprovou em 2012, semana passada São Paulo aprovou, né? Então Pacatuba sempre sai na frente nessas políticas, eu acredito que não seria diferente. E qual foi a outra pergunta, Chicão, que tu falou? A relação em discriminação, a discriminação em relação, né? A gente tem o Disque 100, né, que é uma linha direta com a Presidência da República, né, que agora atende as pessoas vítimas de violência contra homossexuais, né, e que pode estar ligando, viu, filho? Você pode pedir com que a Sofia ligue, eu acho que você deve ter ido e a gente não estava, né, na coordenadoria, não deu para ela orientar. Mas como amiga, pessoal sua, se você quiser, a gente
encara junto com a coordenadoria estadual, a gente bota para frente essa questão. Você foi vítima de racismo, racismo já é um crime, não é como homofobia, racismo é um crime. Com certeza essa pessoa será punida. E aí a gente acha como tão importante da gente estar trabalhando a formação desses profissionais. É muito importante. As pessoas que atendem na ponta da saúde, na educação, eles realmente precisam, sim, receber uma noção, uma reciclagem na questão de gênero e diversidade, né, e respeito às pessoas diferentes, né, na questão de raça, cor e etnia. E aí a gente vê um fato, tanto esse como da Sofia e do FI, um fato que é tão importante a política de direitos humanos do município, né? E acredito que veio uma hora inoportuna, né, no momento que a gente estava parado. Reforça, inclusive, até a questão da lei municipal, a questão contra a discriminação. A lei de discriminação já puniria essas pessoas, né? Ia ver de que forma a gente poderia estar junto com a polícia, né? Para tratar, para prender ou para punir essa pessoa que agrediu a Sofia. Eu não sabia, fiquei sabendo agora. Né? E aí daí a gente já conversa com o FI, com a Sofia, para ver o que a gente pode fazer, né? Como coordenadoria mãe, né, estadual, a gente está vendo junto com a Secretaria de Justiça, para ver se realmente a gente tem correlatos de quem seja, se tem testemunho. Agora o do FI é bem mais fácil da gente estar procurando, porque existe uma lei. Por isso é importante do parlamento, das bases municipais e estaduais, de estar perturbando, de estar pedindo os seus partidos lá em cima, que criminalizem a homofobia. Gente, é tão importante, porque a questão da Sofia, a gente não precisaria estar ligando para o Disque 100, não precisaria estar vindo nessa casa e discutir, simplesmente ela chegaria na delegacia e ela dizer, eu fui discriminada, foi um crime de homofobia, e a polícia ia prender. Muito obrigada. E as leis... E as leis que penalizam o estabelecimento por discriminação em razão da orientação sexual, nós temos aqui 5 municípios, né? Nós temos a lei número 1437/2001, de Caucaia. Nós temos a lei municipal número 2720/2002, de Juazeiro do Norte. A 469, de 2004, de Horizonte. E a lei de Maracanaú, a lei 13/2007. E, por fim, a lei de Limoeiro do Norte, também a 13/2007 também, leis que penalizam o estabelecimento por discriminação em razão da orientação sexual. E os municípios do Ceará, onde a lei orgânica proíbe a discriminação por orientação sexual, nós temos algumas cidades, como Barro, né, no seu artigo 8º da própria lei orgânica, Farias Brito, no seu artigo 8º também, Grangeiro, no seu artigo 188, Novo Oriente, no artigo 213, Limoeiro do Norte, a lei municipal 12/2007, Maracanaú, lei número 886/2003. Portanto, alguns municípios já está incorporado na própria lei orgânica do município a questão da discriminação por orientação sexual. Cabe ao município agora, por exemplo, começar a pensar nessa legislação, que fatos como esse que ocorreram aqui na cidade por discriminação, dentro de estabelecimentos comerciais, como a questão de próprio colocar na lei orgânica do município, tem que ser pensado imediatamente em Pacatuba com relação aos apelos, entende, das pessoas que estão aí sendo discriminadas pelo fato de ter a sua orientação sexual diferente. André Rossati. Pode sim, aproveitar enquanto... Rapidinho, eu queria só agradecer mais uma vez o presidente pelo convite, agradecer o Fábio, da ONG de Diversidade Sexual aqui de Pacatuba, pelo convite também, e agradecer a Samila pelo convite também, e colocar a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas LGBT do Gabinete do Governador à disposição, inclusive, vereador, para que o senhor fique à vontade, se o senhor quiser enviar um requerimento oficial para a coordenadoria, para que a gente possa encaminhar essa denúncia, que ocorreu também, fique à vontade. A coordenadoria especial, nós temos um termo de cooperação técnica com a Defensoria Geral do Estado, onde nós temos um defensor público específico que acompanha todas as violações de direitos humanos contra a população LGBT do Estado do Ceará. Então, o senhor pode fazer um requerimento de sua autoria, enviar para mim oficialmente, para a coordenadoria, pedindo para que a gente possa acionar tanto a Defensoria Geral do Estado como o Ministério Público e pedir um acompanhamento dessa violação de direitos humanos que ocorreu aqui no município de Pacatuba. Tá bom? Ah, tá.
sabemos que esse caso não foi um caso isolado. Eu queria saber como é que é trabalhar também essa questão de estimular que esses homossexuais que são agredidos, que eles façam aí os boletins de ocorrência, que eles procurem os seus direitos. Porque eu mesmo já presenciei outros casos, mas que a gente sabe que não é levado à frente. Então fica por isso mesmo, a pessoa acha que pode fazer com um e com o outro e continua cometendo esse crime. Pronto, né? Como a família tinha colocado. Infelizmente, no país, nós não temos ainda uma lei que criminaliza a homofobia. Só que o artigo 14 da Constituição do Estado do Ceará, ele é muito claro, quando ele diz que nenhum cidadão cearense, nenhuma cidadã cearense pode ser discriminada em razão da orientação sexual. Inclusive, tem no folderzinho, esse que o senhor tem, no artigo 14 da Constituição do Estado do Ceará, ele diz que, quando diz que ninguém pode ser discriminado em razão de raça, cor, credo, convicção política ou filosófica, idade. Ou seja, na última palavra tem orientação sexual. Então, a Constituição do Estado do Ceará, no artigo 14, ela é muito clara, quando ela diz que nenhum cidadão cearense pode ser discriminado em razão da orientação sexual. Então, qualquer pessoa, vereador, pode chegar numa delegacia, fazer um boletim de ocorrência e citar o artigo 14 da Constituição do Estado do Ceará. Ou seja, se a pessoa foi contra a Constituição do Estado, eu estou violando a carta maior, a lei maior do Estado, que é a Constituição do Estado do Ceará. Até para a questão de acrescentar, só acrescentar, claro. Entendeu? Essa questão, na própria delegacia é expedida uma guia de acompanhamento para poder fazer o exame, entendeu? No IML. É o primeiro passo, entendeu? Para as ações. Porque fazendo isso, qualquer cidadão, independente da sua orientação sexual, ele pode, muito bem, porque existe um amparo legal, chega na delegacia, faz o boletim de ocorrência, mas pede uma guia para acompanhar, entendeu, o exame de corpo de delito no IML, para que, com 15 dias, onde você expediu essa guia, você recebe essa guia de volta, entendeu, e você pode entrar com qualquer tipo de ação. Então, o primeiro passo seria nesse sentido, ter feito um exame. Não sei se o rapaz que foi uma menina que foi violentada, né? Que se ela tomou essas precauções com relação a essa questão, documento. Tem um documento para provar que o exame feito por um legista que vai atestar que a pessoa realmente sofreu violência. Olha, não, as denúncias elas têm aumentado, ou seja, os homossexuais eles não estão mais com tanto medo, até porque hoje, como eu coloquei aqui, existe uma política nacional de direitos humanos LGBT e uma política estadual de direitos humanos. Hoje existe um núcleo da Defensoria de Direitos Humanos que acompanha somente essas denúncias de violação de direitos humanos em razão da orientação sexual. Então, hoje no estado do Ceará, preconceito contra homossexuais, tipo assim, quem acha que pode fazer qualquer ato de preconceito contra um homossexual e acha que não vai dar em nada, está errado. Porque a própria Constituição do Estado do Ceará é muito clara, onde diz que nenhum cidadão cearense ou nenhuma cidadã pode ser discriminada ou discriminada em razão da orientação sexual. Então, cuidado com as brincadeiras, cuidado com o desrespeito aos homossexuais na rua e na sociedade, porque você pode ser penalizado via artigo 14 da Constituição do Estado do Ceará. Muito obrigada pelo convite. Nós estamos à disposição para outros momentos importantes como esse. André, a casa agradece mais uma vez você vindo a esta casa. Acho que André Rossati já participou de todas as audiências públicas que ocorreram dentro da questão do segmento LGBT. Queria também agradecer a Samila Marques, né, ao Fábio Frota, da União, o FI da Forquilha também, o Queiroz Júnior e Átila Mota, pela participação nessa audiência pública de combate à homofobia. Queria convidar os vereadores e o nosso convidado a fazer uma foto aqui para colocar nas mídias sociais e deixar nos anais da casa. Queria registrar, aqui me perdoe, estou vendo aqui a secretária da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos aqui presente. Obrigado, Jaira. Vem fazer essa foto com a gente aqui, Jaira. Então, já que eu não tinha visto você não, se soubesse, tinha de convidado, Jaira. Vem para cá. Jairo, vem para cá também, Jairo Rossi. Vem cá.
Deixa eu me sentar aqui. Senta uma parte aqui, eu fico. Pra cá todo mundo, pra cá todo mundo. Hoje a minha mulher Ei, João. Hoje a mulher mandou ir embora. Muito bom, obrigado. É verdade, com certeza. Continuando aqui. Dá para ouvir? Tá bom, né? Dando sequência aos trabalhos, autorizo a leitura autoriza a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde a todos. Ata da 52ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pacatuba, do terceiro período da legislatura 2013-2016, aos 15 dias do mês de maio de 2014, às 15 horas, no edifício da sede da Câmara Municipal de Pacatuba, Estado do Ceará, realizou mais uma sessão ordinária sob a presidência do senhor vereador Francisco Aguileno Matos e secretariada pelo senhor vereador Francisco Iranil Sá de Castro. Além da presidência e secretário compareceram Antônio Fábio da Silva Araújo, Enio Medeiros do Carmo, Francisco Antônio Martins da Silva, Francisco Cláudio Costa Borges, Francisco Cléber Ferreira, Francisco Edson Silva Almeida, João Lucivaldo Cardoso do Carmo, Luciano Pereira Barbosa, Luiz Matias de Lima, Maria Selma Cardoso da Silva, Pedro Corrêa da Silva, Roberto Basílio Diniz e Vicente Paulo de Lima. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. A seguir, o senhor presidente autorizou a leitura da ata da sessão anterior, que depois de lida e discutida, foi colocada em votação e aprovada. Logo a seguir, autorizou a leitura do pequeno expediente. Comunicado do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva do Fundo Nacional da Saúde, em 15 de maio de 2014, informando da liberação dos recursos financeiros do Fundo Nacional da Saúde, conforme valores específicos. Solicitação do Partido Democratas, a força das novas ideias, solicitando o espaço do plenário com a finalidade de realizar a posse da nova presidente do partido em Pacatuba, próximo dia 28 de maio, às 16 horas. Ofício número 10/14, da União da Diversidade Sexual, solicitando o espaço do plenário, próximo dia 20 de maio, com a finalidade de ter esse esclarecimento acerca das comemorações em alusão ao Dia Nacional de Combate à Homofobia. Ofício número 726, da Caixa Econômica Federal, informando a rescisão contratual assinada em 29 de dezembro de 2012. Ofício número 01/14, solicitando o espaço do plenário na presente data, a fim de registrar sua pré-candidatura a deputado federal pelo PSL, Francisco Lira. Pauta do Governo Municipal, próximo 16 de maio de 2014, conforme programação em anexo. Concluída a leitura do pequeno expediente, o excelentíssimo senhor vereador presidente Francisco Aguileno Matos convidou os senhores Marcos Cunha, gerente regional, e Márcio Melo, gerente local da City Luz, para participar da sessão e tecer algumas informações acerca dos serviços realizados pela empresa acerca da iluminação pública no município. A palavra foi facultada ao excelentíssimo senhor Marcos Cunha, gerente regional da City Luz, o qual cumprimentou a todos, reportou da satisfação de estar presente no município. Na oportunidade, fez uma breve explanação acerca do assunto, fazendo referência às leis sancionadas
2007, posterior revisão. Mencionou do contrato de gestão completa e o que há de mais moderno, desde a manutenção, obra de ampliação, bem assim a fiscalização. E explanou o contrato vislumbrar a tomada de concorrência pública. E o contrato foi suspenso em junho de 2012, por conta da falta de pagamento, e retomando em março de 2003, durante a gestão atual. Acrescentou do parcelamento feito pela gestão atual. Explicou da projeção de 2014 e 2015, atendendo com 100% de cobertura no município. Esclareceu a iluminação pública da CE 060 ficar na responsabilidade do município e citou da arrecadação durante o período de 2013 no valor de R$2 milhões, sendo 70% fica retido para a sua própria agência reguladora de energia. Ressaltou da redução de energia da CE, garantindo a segurança exclusiva dos transeuntes. Ressaltou ainda do número de 0800 para quaisquer exclamações. E cabe à empresa viabilizar qualquer aparato, desde a troca de lâmpadas e outros. Reportou ainda da obrigação de percorrer todas as localidades para eventuais correções. E ressaltou o município viabilizar qualquer projeto acerca da iluminação pública. Por fim, mostrou os pontos e, a partir do cadastro da recontagem de lâmpadas, constatou os principais fatores na solução da redução de energia. Por fim, citou as ações desenvolvidas desde a área de manutenção, obras e protocolos e a projeção da iluminação da CE, com pontos de luz e a redução da energia, a construção da passarela com a iluminação do conjunto Vila das Flores, a iluminação do conjunto habitacional do bairro São Luís, a necessidade da implantação de vários postes. Agradeceu o espaço e informou estar à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos. A palavra foi facultada ao senhor Márcio Melo, gerente local da City Luz, o qual, a todos, ressaltou estar à inteira disposição dos excelentíssimos senhores vereadores e do município para quaisquer esclarecimentos. A palavra foi facultada ao excelentíssimo senhor vereador Pedro Corrêa da Silva, o qual cumprimentou a todos, reportou da proposição de sua autoria, que solicita a ampliação e a iluminação do Campo do Verdão, e qual a projeção de ser viabilizada ainda esse ano. A palavra foi facultada ao excelentíssimo senhor vereador Luiz Matias de Lima, o qual cumprimentou a todos, questionou da ampliação da iluminação do estádio do Alto São João. A palavra foi facultada ao excelentíssimo senhor vereador Francisco Uranil Sá de Castro, o qual cumprimentou a todos, questionou acerca do índice de atualização e a questão da ampliação de redes, que demoram tanto a serem viabilizadas, e o valor da arrecadação mensal do município e qual o valor do poste para ser 0,60. A palavra foi facultada ao excelentíssimo senhor vereador Francisco Antônio Martins da Silva, o qual cumprimentou a todos, questionou da situação do campo do conjunto de Ereiçade e se exige a viabilidade de aumentar a potência e em relação aos postes da CE 060. A palavra foi facultada ao excelentíssimo senhor vereador Enio Medeiros do Carmo, o qual cumprimentou a todos, reportou a partir da explanação dos senhores representantes da City Luz, quando explanou da arrecadação das dívidas da gestão passada e a projeção para o ano de 2015. Ressaltou do discurso do excelentíssimo senhor vereador Roberto Basílio Diniz, quando teceu severas críticas pela falha de iluminação das ruas Rogemi e Ernestina Valentim. O mesmo acrescentou, inclusive, do assunto ter sido abordado na última sessão itinerante, realizada no dia 28 de abril do ano em curso, no Centro Educacional Senestista, 8 de outubro. A palavra foi facultada ao excelentíssimo senhor vereador Francisco Cláudio Costa Borges, o qual cumprimentou a todos, reportou do esforço da empresa City Luz, apesar de muitos problemas ainda precisam ser resolvidos. Na ocasião, mencionou os inúmeros problemas da rua Tarcísio Ferre, setor H, e o grave problema da falta de energia elétrica no conjunto Jeriçai 3. Talvez o problema seja por falta de potência. E, a partir da sugestão do senhor Marcos, informou que fosse procurado o setor de clientes institucionais. Por fim, solicitou da Casa comunicar o órgão competente. Em resposta aos questionamentos, o senhor Marcos Cunha, gerente da City Luz, esclareceu que, em relação ao Campo do Verdão, já foi realizada uma visita juntamente com o senhor prefeito e secretário de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, mas dentro em breve será entregue a ordem de serviço. O mesmo se dará com o Campo do Jordão. Quanto ao polo, trata-se de uma obra antiga, mas existe um projeto que viabilizou a troca de projetores e a segunda parte uma projeção maior, mas pelo investimento ser muito alto, já que será a longo prazo. Quanto à atualização do cadastro, é realizada diariamente e cobriu todo o município, e a cada interdição caracterizamos no ato da visita e é repassada mensalmente à Prefeitura. Já no que diz respeito à ampliação de redes, cabe a responsabilidade da Coelce e a City Luz, se responsabiliza pela colocação das luminárias, e o prazo mínimo que a concessionária exige são de 90 dias. Quanto ao custo de reposição, se comprometeu de colher a informação e, caso haja queda de um poste,
se responsabilizam de fazerem a ocorrência e o município pode até entrar com uma ação caso isso venha a acontecer. Em relação à ampliação de iluminação pública, são submetidas a COELS e, se aprovada, fica a critério da gestão. Ressaltou nos projetos viabilizados, mas poucos foram aprovados, já que os municípios contraíram dívidas do passado. Nesse instante, o senhor Márcio foi convidado para as considerações finais, o qual agradeceu a todos pelo espaço. A palavra foi facultada ao excelentíssimo senhor vereador Francisco Kleber Ferreira, o qual cumprimentou a todos, reportou da importância da explanação acerca do assunto e agradeceu aos convidados. Novamente, com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Vicente Paulo de Lima esclareceu ser viável a explanação. Na oportunidade, solicitou a visita da empresa a cada semestre. Nesse instante, o excelentíssimo senhor vereador presidente Francisco Heleno Márcio convidou o senhor Francisco de Assis Lira para ocupar a tribuna da casa. Com a palavra, o excelentíssimo senhor Francisco de Assis Lira, o qual cumprimentou a todos, reportou do lançamento de sua pré-candidatura e, na última eleição que foi candidato, muitos riram e, sem apoio, obteve quase 5 mil votos. E hoje lança novamente a sua candidatura a deputado federal. E conta com a colaboração de todos e pretende estar engajado com o grupo do deputado Carlos Mano Marques. Ressaltou não ser perseguido pela administração, inclusive parabenizou o governo municipal. Agradeceu ao excelentíssimo senhor vereador presidente, Francisco Heleno Márcio, pela consideração dispensada à sua pessoa. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador presidente agradeceu a presença dos senhores convidados e os parabenizou pela explanação. Logo a seguir, facultou a palavra ao excelentíssimo senhor vereador inscrito na pauta de oradores. A palavra foi facultada ao excelentíssimo senhor vereador Enio Medeiros do Carmo, o qual cumprimentou a todos, iniciou seu pronunciamento solicitando o envio de moção de parabéns a todos os assistentes sociais em alusão ao seu dia. Ressaltou do uso de pronunciamento o excelentíssimo senhor vereador Robélio Basílio Diniz, quando teceu severas críticas à administração, na oportunidade citou inclusive do episódio quando acionou a ambulância, não sendo atendido, e ao se deslocar ao hospital, 2 estavam paradas. Mencionou da solicitação do Estado feita pelo excelentíssimo senhor vereador Francisco Uranildo Sá de Castro para a realização do torneio no último dia 1º de maio, onde houve um acidente e a responsabilidade seria pedir à ambulância e não colocar a responsabilidade à prefeitura. E repudiou o pronunciamento do excelentíssimo senhor vereador Robélio Basílio Diniz. Outro assunto diz respeito ao pronunciamento do excelentíssimo senhor vereador Francisco Uranildo Sá de Castro, que criticou o corte dos salários dos professores contratados e a exoneração dos funcionários de algumas secretarias. Quanto ao valor da passagem das Topix, que a partir do dia 1º de maio baixaria para R$1. O excelentíssimo senhor vereador que vos fala informou realmente ter mencionado, mas que seria no dia da festa das mães do bairro São Luís, marcada para o dia 29 de maio. Ressaltou da luta acerca do selo que garantiu o tráfego das Topix e, a partir da solicitação do governo municipal ao governo estadual, foi atendido e, em conversa com o senhor Gerson, da COTAP, solicitou a redução da passagem e o presidente se comprometeu e, caso não cumpra, entrará a COTAP. Solicitou o envio de ofício ao governo para viabilizar uma fiscalização durante um mês. Por fim, comunicou acerca da CPI da rádio, onde já tiveram 2 sessões e alguns vereadores assinaram e será convocadas as pessoas que serão ouvidas com a finalidade de esclarecer os fatos. A palavra foi facultada ao excelentíssimo senhor vereador Francisco Uranildo Sá de Castro, que solicitou da administração a atenção das quadras Pavuna, a infraestrutura das ruas e o problema do ônibus, que foi retirado para a escola técnica. Questionou do trabalho acerca da assistência social às pessoas carentes. Quanto ao problema do estádio Betão, reconheceu ser um erro seu, mas não justifica a falta do atendimento. A palavra foi facultada ao excelentíssimo senhor vereador Luiz Matias de Lima, o qual cumprimentou a todos por toda a reforma da escola Valnei do Carmo, na localidade do Pandu, com a projeção de todo um aparato que vai desde a construção do refeitório, a sala inclusiva, onde a comunidade vê com bons olhos. Parabenizou o governo municipal, Secretaria da Educação e Secretaria de Desenvolvimento Urbano pela realização das reformas. Mencionou da proposição do excelentíssimo senhor vereador Vicente Paulo de Lima acerca da construção de um posto de saúde para a localidade do Alto São João. Parabenizou o governo municipal pela construção da parede, do sangradouro, do açude e do Alto São João. Nesse instante, o excelentíssimo senhor vereador Vicente Paulo de Lima pediu uma parte, parabenizou o excelentíssimo senhor vereador Luiz Matias de Lima pela explanação. Nesse instante, o excelentíssimo senhor vereador Enio Medeiros do Carmo pediu uma parte, parabenizou o excelentíssimo senhor vereador Luiz Matias de Lima, ao excelentíssimo senhor Francisco Lira pela coragem e sucesso na caminhada. Por fim, reconheceu do governo atual os postos estarem com um quadro de médicos e, observando o plano de governo, apenas um não pode ser viabilizado. Retomando a oratória, o excelentíssimo senhor vereador Luiz Matias de Lima agradeceu o momento.
A palavra facultada ao excelentíssimo senhor vereador Pedro Corrêa da Silva, qual cumprimentou a todos, reportou do valor da redução da tarifa, parabenizou o excelentíssimo senhor vereador Luiz Matias de Lima e ressaltou das dívidas do passado. Agradeceu ao governo e secretário de Desenvolvimento Urbano pelas realizações. Reforma da creche, o Célio, o asfalto que dentro em breve será viabilizado. Agradeceu ao excelentíssimo senhor Francisco Lira pela simplicidade. A palavra foi facultada ao excelentíssimo senhor vereador Francisco Antônio Martins da Silva, qual cumprimentou a todos, esclareceu ter ligado realmente para o hospital. Mesmo sabendo da dificuldade, tudo será resolvido. Não havendo mais nenhum vereador inscrito à pauta de vereadores, senhor presidente, pessoal ordem do dia. Projeto de lei número 004, de 13 de maio de 2014, origem do Poder Legislativo Municipal. Denomina de Travessa Santa Clara o logradouro, iniciando o espólio do senhor Odílio e finalizando na rua Santos Dumont, localizado no loteamento Campos do Jordão, Pacatuba. Proposição de autoria do excelentíssimo senhor vereador Francisco Antônio Martins da Silva. Aprovado por unanimidade. Parecer das comissões de Justiça e Redação, número 57, Finanças, Orçamento e Fiscalização, número 58, de 15 de maio de 2014. Trata-se da matéria oriunda do Poder Legislativo Municipal, qual seja o projeto de lei número 004, de 13 de maio de 2014. Denomina em Travessa Santa Clara o logrador, iniciando no espólio do senhor Odílio e finalizando na rua Santos Dumont, localizado no loteamento Campos do Jordão, Pacatuba. Proposição de autoria do excelentíssimo senhor vereador Francisco Antônio Martins da Silva. Aprovados por unanimidade. Projeto de lei número 005/14, de 13 de maio de 2014, origem do Poder Legislativo Municipal, dispõe sobre a estrutura organizacional da Câmara Municipal de Pacatuba e da outras providências. Proposição de autoria do excelentíssimo senhor vereador Francisco Adelino Matos, aprovado por unanimidade. Parecer das comissões de Justiça e Redação, número 59, Finanças, Orçamento e Fiscalização, número 60, de 15 de maio de 2014. Trata-se da matéria oriunda do Poder Legislativo Municipal, qual seja o projeto de lei número 005/14, de 13 de maio de 2014. Dispõe sobre a estrutura organizacional da Câmara Municipal de Pacatuba e da outras providências. Proposição de autoria do excelentíssimo senhor vereador Francisco Adelino Matos, aprovados por unanimidade. Requerimento do excelentíssimo senhor vereador Francisco Cleber Ferreira, número 110. Requer ao Poder Executivo Municipal, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Meio Ambiente, viabilizar a conclusão do esgoto da Rua Abdon Santiago da Silva, bairro Alto São João, Pacatuba. E requerimento do excelentíssimo senhor vereador Luciano Pereira Barbosa, subscrito pelo excelentíssimo senhor vereador Francisco Edson Silva Almeida, número 111. Requer ao Poder Executivo Municipal, junto ao responsável legal, viabilizar a colocação de um fotossensor em frente à empresa Marisol, mais precisamente na entrada da localidade do Alvorada. E requerimento de número 112. Requer ao Poder Executivo Municipal, junto ao responsável legal, viabilizar a colocação de um fotossensor na localidade do Campos do Jordão, setor H, conjunto de Gereissai. Aprovados. Não havendo mais nenhuma matéria a ser votada na ordem do dia, nada mais a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, do que para constar o primeiro secretário, Francisco Uranil Sá de Castro, lavou a presente ata, que depois de lida, discutida e julgada conforme, vai assinada pela mesa diretora e demais edis presentes. Coloco a ata lida em discussão. Não tendo nenhum vereador inscrito para discutir em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada. Autoriza a leitura destinada ao expediente. Comunicados do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva do Fundo Nacional da Saúde, em 16 de maio de 2014, informando da liberação dos recursos financeiros do Fundo Nacional para pagamento de saúde da família. Convite aos excelentíssimos senhores vereadores. Você está cordialmente convidado para fazer presente neste dia 25 de maio de 2014 a prestigiar a decisão do Campeonato Municipal de Futebol, edição 2014, que será realizado no Estádio Municipal Alberto Sobrinho, o Betão, a partir das 14 horas com as seguintes equipes: Série B, Verona e Guarani; Série A, Novo Brasil e Verdão. Na certeza do seu atendimento, agradecemos antecipadamente, renovando votos de estima e elevada consideração. Florival Andrade Oliveira, secretário do Esporte, e Francisco Tardello Pontes da Rocha, coordenador da competição. Ofício número 001/14, de 20 de maio de 2014, aos excelentíssimos senhores vereadores da Câmara de Pacatuba. Ao cumprimentados cordialmente, venho por meio deles solicitar uma contribuição dos senhores vereadores para o acontecimento de um grande arraiá no município de Pacatuba, próximo dia 14 de junho de 2014. Organização: Gilberto, Emanuel, Renato e Dário. Na oportunidade, retorno os meus votos de elevada estima e consideração. Pacatuba, 20 de maio. Comunicado do Cine Ceará. Vagas de emprego. Ocupação: alimentador de linha de produção, 20 vagas. Alimentador de linha de produção, 2 vagas. Alimentador de linha de produção, 2 vagas. Consultor de vendas, 1 vaga. Costureiro, a máquina, confecção em série, 15 vagas. Locutor anunciador, 1 vaga. Motoboy, 2 vagas.
Motorista de caminhão, 1 vaga. Servente de obras, 3 vagas. Total de vagas ofertadas, 47 vagas. Ofício circular número 6, do Comitê das Bacias Hidrográficas da Região Metropolitana de Fortaleza, convidando excelentíssimos senhores vereadores para participarem da eleição das instituições interessadas, que será feita na 34ª reunião ordinária, marcada para o dia 22 de maio, a partir das 9 horas, no auditório da COGÉ. Convite: o prefeito municipal de Pacatuba, Alexandre Magno Medeiros Alencar, e o delegado de Serviço Militar de Maranguape, segundo o tenente Antônio Rodrigues de Oliveira, tem a honra de convidar Vossas Excelências e família para as solenidades cívicas, juramento da bandeira, entrega de certificado de dispensa de incorporação, próximo dia 23 de maio de 2014, às 9 horas, local, quadra do Parque das Andréas, Pacatuba. Convite: Festa das Mães. A noite mais linda do mundo das mães do SEI, senador Carlos Gereissati. Prepare seu traje dos anos 60 e venha se divertir conosco na festa em homenagem às mães. Próximo dia 24 de maio, às 17 horas, no Colégio Raimundo de Carvalho, Avenida 19, sem número. Requerimento, excelentíssimo senhor vereador Francisco Adileno Matos, número 113. Requer o envio de voto de congratulações ao excelentíssimo senhor José Bonfim de Almeida Júnior, advogado, pela passagem do seu aniversário, que ocorre na presente data. O pleito está dispensado de justificativo por tratar-se de matéria pessoal. Passo da Câmara Municipal de Pacatuba, aos 20 de maio de 2014, Francisco Adileno Matos, vereador requerente. Concluída a leitura do expediente, senhor presidente. A Casa toma ciência da leitura do expediente e concede a palavra aos nobres vereadores inscritos na pauta de oradores. Não tendo nenhum vereador inscrito na pauta de oradores, passemos à ordem do dia. Não tendo mais nenhuma matéria para deliberar na ordem do dia e nada mais a tratar, declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma boa tarde.